sou Júlio Baião, eu trabalho na Via Varejo, que é mais conhecida pela operação das marcas das Casas Bahia e do Ponto Frio. Eu não sei quanto a vocês, mas ouvindo os meus colegas aqui, assim, a sensação que dá é, meu Deus, ou seja, a gente tem um desafio, vários desafios, de uma forma geral, que colocam para a posição do CIO, que colocam para nós umas questões que, antigamente, a gente até poderia dizer que já existiam de forma natural para o CIO, mas que hoje elas se desdobram de uma forma muito mais urgente, muito mais rápida, muito mais de mais pressão que tem dentro da nossa posição. Mas eu costumo dizer também que a gente já falou muito sobre o CIO ser uma figura solitária, né? Mas o CIO, além de solitário, ele é meio esquizofrênico, na minha visão. Porque as empresas e o mercado exigem que a gente seja meio esquizofrênico, ou seja, eu tenho que, de alguma forma, estar preocupado com inovação, mas eu não posso deixar nenhuma máquina cair, nenhum servidor, nem nada. Eu tenho que ter, de alguma forma, como viabilizar CAPEX para fazer projetos e para entender como fazer coisas diferentes, mas olha lá o OPEX, o teu servidor não pode cair. Eu estou discutindo um RP novo, mas, ao mesmo tempo, se o telefone do presidente tiver um problema, eu tenho que ir lá e atender. Então, é uma posição assim bastante complexa, e que hoje a gente tem até uma nova divisão, né? Tem o CIO e o CDO, se a gente for pensar que, além de tudo isso, ainda tem que ser digital. Porque as empresas exigem, o mundo exige, o mercado exige. Então, voltando, meu Deus, a gente tem desafios enormes. Mas, além da esquizofrenia do CIO e da solidão do CIO, eu acho que a gente tem que também estender essa questão do digital, abraçar a causa como líder da tecnologia da informação, como o nome diz, mas isso é uma causa que ela não é tão solitária assim, é uma causa que as nossas empresas e as empresas, de uma forma geral, elas precisam abraçar. Eu acredito no papel da liderança do CIO nesse mundo digital, mas ela tem que ser uma liderança colaborativa dentro da própria empresa, ela tem que ser o CIO, como líder digital, ele tem que fazer parte do mecanismo que a empresa precisa ter e da visão que a empresa precisa ter para ser digital também. Senão, a gente vai passar a ser, de uma forma geral, uma pessoa dentro de uma área que vai ficar conduzindo tecnologias, mas sem um direcionamento. Como é que é um marketing focado num digital? Como é que é uma área comercial focada num digital? Como é que é um financeiro focado no digital? A empresa precisa ter esse tipo de mentalidade. A direção, os executivos precisam ter esse tipo de mentalidade. E o nosso papel é ajudar na implementação e, obviamente, também na construção do futuro. Não estou isentando o papel do CIO nessa questão da liderança digital, mas é que isso é muito mais do que pegar, bater no peito e vamos em frente, vamos transformar a empresa que a gente está em uma empresa digital. Não. Por que eu vou fazer isso? O que me exige hoje que a minha empresa seja digital? É porque o meu consumidor, e aí falando já um pouquinho de varejo, né, que é o meu segmento, é porque o meu cliente que está lá na loja, ele não compra só o que ele vê na prateleira, ele compra aquilo que ele pesquisou na internet. É porque hoje eu tenho um mercado consumidor, um potencial de pessoas que consomem, de fato, hoje, num varejo, que antes não consumiam, falando especificamente de eletroeletrônico e móveis, como a gente tem na Via Varejo, ou é porque, de uma forma geral, o próprio governo brasileiro já está se modernizando, vamos lá, criando mecanismos como o e-social, como o SPED, como tudo isso, que também faz com que outros mecanismos do governo também sejam digitais. Então, assim, a questão do digital ela é tão importante para os outros executivos de uma empresa, quanto é para o papel do CIO, quanto é para nós mesmos. Só que a pressão cai em cima da gente, porque quando você, não sei quanto a vocês, mas quando a gente normalmente entra em discussões com outras áreas sobre vamos ser digital, vamos trabalhar, beleza, vamos pensar junto? Não, como assim pensar junto? Me ajuda aí, você que deve saber como faz isso. Então, essa questão de pegar o papel da liderança digital e transformar uma empresa digital, ela necessariamente precisa ser colaborativa. Ela necessariamente precisa ter um propósito. E o propósito, quase sempre, ele tem algumas diferenças dependendo dos segmentos de indústria que a gente está falando. A indústria de fabricação tem um propósito em ser digital, o varejo tem o seu, a mídia tem outro, mas, invariavelmente, todos vão caminhar para isso, porque o mundo é digital. Ele nasceu digital lá na década de 80, quando a gente começou a ter os primeiros PC XT, que foram para as empresas, ninguém tinha em casa. Ali já foi o início de uma disseminação maciça do digital. E quando a gente teve o advento da internet, da tecnologia, da miniaturização
dos bancos de dados gigantescos, isso só fez com que a coisa acelerasse, mas o nosso papel digital nasceu há muitas décadas atrás. Só que agora o que mudou? O que mudou é a velocidade, o que mudou é a exigência dos nossos clientes, o que mudou é a exigência do mercado como um todo, e empresas tradicionais que não nasceram dessa forma, e até mesmo profissionais e executivos que não conseguiram criar suas carreiras dessa forma, estão enfrentando esse desafio que eu comecei a falar no início. Meu Deus, esse é o ponto. E a gente é desafiado não só pelo mercado, pelo cliente, pelo que vai na nossa loja, mas pelas outras empresas, como você comentou. Os desafiantes que já nascem digitais e que desafiam os nossos modelos tradicionais e as nossas cabeças que nasceram dessa forma tradicional. Então, eu acredito que a questão da liderança digital ela tem uma questão de cultura, de cabeça, de experiência e de catequização mesmo dos executivos para que a gente consiga acompanhar esse mundo que está aí, para que a gente consiga, de fato, atender as expectativas do que o mundo, do que os jovens, do que todo o mercado, de uma forma, está exigindo da gente. E aí, de novo, meu Deus, haja desafio para a gente nisso daí, né?